Olá, eu sou Adriana Fernandes e esse vídeo é a continuação das aulas de Direito Administrativo Constitucional, especificamente referente aos artigos 37 a 41 da Constituição. Esse próximo inciso tem pegadinha. Inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Então, presta atenção. Somente lei específica pode fundar autarquia? Não. Criar autarquia. Presta atenção no verbo. A autarquia é criada. E empresa pública de sociedade de economia mista e fundação. Estas são autorizadas a serem instituídas, tá? Então, isso pode ter pegadinha de prova. Ah, somente lei pode criar empresa pública? Não. Empresa pública, ela não é criada, ela é instituída. E somente lei específica, quer dizer, tem que ter uma lei só para dizer que pode instituir a empresa Copasa para cuidar do saneamento básico do Belo Horizonte, de Minas Gerais, tá? Lei específica é isso, é uma lei para aquilo. Fica criada a autarquia, Instituto de Previdência de Servidores, tal. Então, lei específica, é uma lei que não pode tratar de outros assuntos, lembrando que a autarquia é criada. O resto é instituído. E especificamente no caso de fundações, tem que ter ainda uma lei complementar que vai definir as áreas de sua atuação. Então, olha, cabendo à lei complementar neste último caso, que último caso? Fundação. Definir as áreas de sua atuação. Então, uma lei específica vai criar autarquia, uma lei específica vai autorizar a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação. Agora, uma lei complementar, no caso apenas da fundação, vai definir qual a área de atuação dessa fundação. Inciso 20. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Autorização legislativa é o legislativo autorizar por meio de lei que qualquer uma das instituições que a gente mencionou, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação, crie uma subsidiária, ou seja, crie um órgão subordinado a elas. Somente o legislativo pode autorizar. Se o governador, olha, a Fundação João Pinheiro precisa de ter um braço lá no interior, mas vai ser um órgão que, apesar de subordinado a ela, não vai ser a fundação, vai ser o instituto não sei o que lá da Fundação João Pinheiro. Opa, isso é uma subsidiária. Então, a criação dessa subsidiária ou então a participação delas em qualquer empresa privada, se uma empresa pública quiser ter participação numa empresa privada, também depende de autorização legislativa. 21. Ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei,
o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Adriana, não entendi nada. Opa, não entendeu nada, meu amor? Então vamos dissecar, igual a gente fez com o outro inciso lá atrás, do teto constitucional. Ressalvados os casos específicos na legislação, ou seja, tirando as exceções, qual é a regra? A regra é que obras, serviços, compras e alienações em prestar um bem público, por exemplo, somente podem ocorrer mediante processo de licitação pública. Tem que abrir licitação para fazer obra, para contratar serviço, para comprar uma agulha ou para alienar qualquer bem, para vender um bem ou para emprestar esse bem. Tem que ter um processo de licitação pública, exceto os casos especificados na legislação. Ou seja, a lei vai poder criar ressalvas. Processo de licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei. Ou seja, quando eu abrir um processo de licitação pública, eu não posso pontuar mais aquele que já trabalha comigo porque ele é idôneo e tal. Não. Aqui fala que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. Não pode haver distinção de nenhuma natureza. Com cláusulas, e aí esse processo vai ter que apresentar na proposta e depois no contrato cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento. Você vai me prestar um serviço? Como que eu vou te remunerar? Assim, assim, assado. Se eu estou fazendo uma compra, como que eu vou pagar? Assim, assim, assado. Mantidas as condições efetivas da proposta. Ou seja, quando é iniciado um processo licitatório, a gente faz primeiro orçamentos, 3 orçamentos no mínimo. Então, as condições garantidas ali na proposta, que são esses orçamentos, que depois vão se transformar na proposta quando a pessoa for participar ali, ou do pregão, ou da licitação propriamente dita, na hora de cumprir o contrato, isso que foi combinado ali no orçamento que virou a proposta, tem que ser mantido. Nos termos da lei, porque a lei também vai trazer algumas exceções. Mas o valor combinado ali naquela proposta que foi aceita no processo licitatório, não pode ser alterado depois. Mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o processo licitatório, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Lá não está falando que tem que ser condições iguais para todos os concorrentes? Pois é. Então, só que eu quero beneficiar lá o meu cunhado, da amiga, do meu tio, da minha avó, da minha irmã. Então, eu quero pontuar melhor quem tem uma qualificação que eu sei que só ele tem. Não posso fazer isso. Exceto se for algo, se for um bem ou um serviço que justifique eu exigir essa qualificação técnica. Então, é o seguinte, eu vou contratar TI, computador, notebook, etc. Então, todo mundo que entrar com proposta para venda, para vender para mim, serviço público, um notebook com as especificações assim, assim, assado, vão ter um ponto. Todo mundo que entrar com não sei quanto de memória a mais, ganha um ponto a mais. Todo mundo que entrar com não sei quanto de placa-mãe melhor, ganha um ponto a mais. Essa qualificação técnica, ela é importante para o desempenho da máquina. Agora, eu vou pedir qualificação técnica para caneta Bic? Para folha de papel A4? Não.
Inadmissível. Deu para entender? Ah, mas eu posso pedir determinadas condições, uma vez que eu sei que a marca tal, ela pode ser a mais barata, mas ela é a pior. Mas então você vai justificar ali no edital que tal objeto já não vai ser pelo menor preço, e sim pela relação custo-benefício, aí tem os dizeres próprios lá. Ou seja, o edital de licitação, que é o início do processo licitatório, ele vai garantir condições de igualdade para todos os concorrentes, sendo possível pontuar por qualificação técnica e econômica diferente quando a obra, o serviço ou o produto que foi adquirido tiver pela sua natureza uma condição melhor em termos de desempenho. Se não for assim, não pode exigir qualificação técnica. Eu quero comprar um móvel e só o meu cunhado, que ninguém sabe que é meu cunhado, meu concunhado, na verdade, que ninguém sabe que ele é meu concunhado, só ele vende móveis castanhos. O resto da cidade só vende móvel branco, amarelo e verde. E aí eu peço lá no edital que eu quero móveis nessas condições que todo mundo vende, da cor castanho. Limitei para o meu concunhado. Não, mas por que tem que ser castanho? Ele tem que justificar. Se ele não justificar de maneira técnica, não é justificar. Não, porque o castanho combina melhor aqui com a sala. Não. É uma justificativa técnica. Se ele não apresentar uma justificativa técnica para aquela qualificação que ele está exigindo do bem, vai ser descartado. E aí vai vir um branco ou um verde, aquele que for menor preço, já que em relação a todas as especificações, os outros atendem igualmente. Ok? Se tiver dúvida, mandem para o meu e-mail. Então, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual, o processo, então, somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. E ponto final. Inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Bom, a administração tributária, tanto da União quanto dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, é a Receita. Receita Municipal, Receita Estadual ou a Receita da União. São as secretarias da Fazenda e seu corpo de fiscais, que está falando as administrações tributárias, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, claro, é quem traz receita para o Estado. Exercidas por servidores de carreiras específicas. Então, vai ter uma carreira própria para o pessoal da Receita. Eles terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, claro, se são eles que trazem, como nós já falamos antes, eles que trazem receita para os cofres do Estado, para o Estado se manter, eles têm que ter prioridade no que diz respeito ao repasse de recursos para que eles tenham ali todos os instrumentos necessários para realizar suas atividades.
inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei ou convênio. Ou seja, a lei ou o convênio vai fazer, se for convênio, né, vai ser assinado um termo entre eles e outros órgãos para que os órgãos passem informações a respeito de tributos. Ou então a lei determina. Então, por exemplo, os cartórios têm que repassar informações para eles e pagar tributos. E como que eles vão saber que está sendo pago o valor certo? Tem que disponibilizar, obrigatoriamente tem que disponibilizar os bancos de dados de arrecadação para saber se o montante repassado a título de tributo está correto. Simples assim. Acabam então aqui os incisos e a gente começa a estudar os parágrafos. O que isso significa? Os incisos estavam especificando as regras desse artigo. Os parágrafos agora vão detalhar. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Porque antigamente o prefeito, na hora que ele ia dar publicidade de que concluiu uma obra, ou então que ia iniciar uma obra importante, ele colocava lá o seu nome, né? Fulano fez. Não é fulano, é o prefeito. Não é a Adriana Fernandes fez, é a prefeita do município tal, né? A prefeitura. Então, por isso que a Constituição trouxe, então, esse parágrafo dizendo que qualquer publicidade vinda de órgão público, ela tem que ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, porque até então era usada apenas como promoção da pessoa do administrador, do prefeito, do governador ou do presidente. E isso não pode mais. Então, não é o Calil realizou a obra, não. A Prefeitura de Belo Horizonte realizou a obra tal. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Os incisos 2 e 3 desse artigo falam do concurso e do prazo dele. O inciso 2 obriga a realização de concurso para preenchimento de cargos públicos e o inciso 3 fala do prazo, que o concurso tem prazo de validade prorrogável por igual período. Não observar esses incisos, ou seja, nomear a pessoa que não tenha sido classificada por concurso ou então nomear a pessoa depois que o prazo do concurso tiver expirado, vai anular, obrigatoriamente o ato será anulado, essa pessoa sai fora e será punida a autoridade que tenha efetuado essa nomeação. Tudo sempre nos termos da lei. O que nos termos da lei? A punição. Aqui está dizendo que ela será punida. Punido como? Aí a lei vai informar como. Qual lei? A lei de cada ente. Se for da União, tem que observar lá o Estatuto da União. Se for do Estado, lá o Estatuto dos Servidores Civis do Estado. No município, a mesma coisa. Combinado? Parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente. Ou seja, vai ter que editar uma lei que vai informar como que o cidadão vai participar da administração pública. Na verdade, fiscalizar,
reclamar, né? Não é participar no sentido de trabalhar, não. É como ele pode interferir ali no funcionamento da coisa. As reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica externa e interna da qualidade dos serviços. Ou seja, uma das formas que a lei precisa disciplinar sobre a participação do usuário na administração pública é por meio de reclamações. Quando a manifestação do usuário disser respeito à prestação de serviço público em geral. O nome da manifestação é reclamação. A lei também vai ter que regular o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos do governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 33. Bom, então já tivemos a reclamação, que é a manifestação sobre serviços públicos em geral. Agora temos o acesso do usuário a registros, ou seja, a dados e informações sobre os atos do governo. Observados os incisos 10 e 33 do artigo 5º, que vão dizer o seguinte: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Ou seja, aqueles dados de servidores públicos que sejam considerados dados pessoais, a essas informações o cidadão, o usuário do serviço público não vai ter direito, porque diz respeito à intimidade da pessoa. E o inciso 33 diz que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou então de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Lembrando que é esse direito que garante você, inclusive, impetrar o habeas data, né? E, então é isso. Já temos aí duas formas de participação do usuário na administração pública. Reclamando, que é a manifestação sobre os serviços públicos, e o acesso a dados de seu interesse particular, ou então de interesse coletivo. E agora, o inciso 3 do parágrafo 3º. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. Ou seja, quando você quiser se manifestar sobre os serviços públicos, sua manifestação chama reclamação, lá no inciso 1. Se você quer ter acesso a dados, a registros administrativos e informações, ressalvado aqueles dados que são invioláveis. Lembrando que você tem direito aos dados do seu interesse ou de interesse coletivo, de seu interesse particular, dados seus ou de interesse coletivo, tá aqui nos artigos, no inciso 2º. E o inciso 3º fala da representação. Ou seja, quando você se manifestar sobre o exercício negligente ou abusivo de alguém da administração pública, o nome dessa manifestação é representação. Esses 3 casos vão ser regulamentados por lei, vão ser disciplinados por lei. Então, fica aí, esse 3º é a representação. Muito bem. Temos, como eu falei, as reclamações, o acesso aos dados e a representação.
Parágrafo 4º. Muito bem. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. E o que são atos de improbidade administrativa? Não sei nem quero saber, não está escrito na Constituição, está escrito na lei. Se não pediram a lei no concurso, você não tem que saber. Se pediram, você vai lá na Lei 8.429, agora esqueci. Se no edital do concurso tiver a lei de improbidade, você vai saber quais são os atos de improbidade. Aqui a gente está estudando só a Constituição, então a gente não vai buscar informação fora da Constituição. Então, aqueles atos que forem considerados de improbidade importarão a suspensão dos direitos políticos, ou seja, direito de votar e ser votado. Também a perda da função pública, a indisponibilidade de seus bens, porque se você enriqueceu às custas de corrupção, né? E o ressarcimento ao erário. O que é o erário? É o tesouro público, na forma e na gradação previstas em lei. Por isso que foi editada a Lei de Improbidade Administrativa e ela informa como isso vai ocorrer, quais são os atos que vão levar a essas punições e qual a gradação, porque ela não vai tratar igual quem roubou uma caneta e quem roubou uma caneta e quem roubou 100 milhões. Então, tem lá a gradação sem prejuízo da ação penal cabível. Os atos de improbidade administrativa, a punição deles é prevista em processo administrativo. Também cabe a justiça penal, a justiça criminal, caso aquilo pelo qual a pessoa esteja respondendo também configure crime. E normalmente configura. Corrupção, por exemplo, você responde aqui como ato de improbidade e também responde criminalmente por isso. Ok? Então, são processos distintos. A ação penal e a ação de improbidade. Esse parágrafo, ele traz, então, as punições, para depois, ele vai dizer, olha, tem que ter uma lei que vai dizer que, se alguém cometer um ato de improbidade, vai ter as seguintes penalidades. Então, para estudar para concurso esse trecho, você só precisa saber que ele traz as punições, que é a suspensão dos direitos políticos, como eu já falei, você ficar inelegível e não poder votar, a perda do cargo, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Isso que você tem que gravar aqui, tá bom? São as 4 punições. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, olha só. Quando alguém cometeu um ato de improbidade que trouxer prejuízo para o erário, roubou dinheiro do governo, a lei vai estabelecer os prazos de prescrição para a pessoa ser punida. Ok? Então, se não punir a pessoa dentro de X dias, esse prazo vai estar lá na lei de improbidade, por exemplo. Se não for punido dentro de X dias, decai. Então, não pode punir mais. Mas olha só que interessante. Ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. A punição prescreve, o ressarcimento do dinheiro que você roubou, não.
Então, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Essa é a pegadinha desse parágrafo 5º. A punição pelo crime prescreve, mas a exceção é o ressarcimento ao erário. Essa não prescreve. Você vai ter que devolver o dinheiro, não importa quanto tempo passar. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse parágrafo 6º fala da responsabilidade objetiva. Causou dano, tem que ressarcir. Não tem que buscar nexo causal, não tem que buscar dolo nem culpa. Chama responsabilidade objetiva. É o parágrafo 6º do artigo 37. Bom, pessoa jurídica de direito público é administração direta e indireta. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadora de serviço público, por exemplo, é concessionária de transporte público. Ela não é um órgão da administração pública, mas a administração concedeu a ela o cumprimento de uma tarefa que seria pública, que é cuidar do transporte coletivo. Então, uma pessoa de direito privado, prestadora de serviço público, responde pelos danos que os seus empregados causam no exercício da função, como se fossem agentes públicos. Escola, por exemplo, diretor de escola, ele responde como se ele fosse um agente público, caso ele venha gerar dano a alguém no exercício da função, negar uma matrícula. Por isso que muitas vezes a faculdade não é uma faculdade pública, mas é comum que se você for impedido de realizar a matrícula por dívida, que as pessoas impetrem mandado de segurança. Mandado de segurança é só contra agente público, mas o diretor de escola particular, de faculdade particular, ele está comandando uma pessoa jurídica de direito privado, que é a escola, prestadora de serviço público, que é a educação. Então, o exemplo clássico é transporte coletivo e educação. Essas entidades de direito privado que prestam serviço público e administração pública e direta e indireta, elas vão ressarcir todo o dano que for causado por seu agente nessa condição. Então, se eu bato no seu carro, se não for comprovada a minha culpa, eu não tenho que te pagar nada. Se um agente público bate no seu carro, não vai apurar a culpa, vai pagar o dano e ponto final. Se o motorista de ônibus bate em alguém, não tem que ficar apurando culpa, tem que ressarcir e ponto final. É diferente do que ocorre na esfera particular, que se não for comprovada a minha culpa, se for comprovado que o carro escorregou porque na pista tinha óleo, não importa, eu não pago. Mas se eu for um agente público, eu pago. Eu pago não. A administração pública ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público paga. O nome disso é responsabilidade objetiva. Causou dano, paga. Causou dano, ressarce. É diferente da responsabilidade subjetiva, porque a responsabilidade subjetiva demanda apuração de culpa. Se houve dolo ou se houve culpa, se você foi negligente, se você foi imprudente, se você foi omisso, aqui não cabe nada disso. Guardem esse nome, responsabilidade objetiva do Estado. Causou dano, tem que ressarcir. Não entra nexo causal.
Ah, Adriana, mas então, então o motorista do estado pode sair por aí batendo nos outros que ele não leva prejuízo mesmo? Opa, por isso fala aqui do direito de regresso contra o responsável. Então, o estado te indenizou ou ressarciu o seu dano material. Agora ele decide se ele vai entrar contra o motorista que causou aquilo, no caso do exemplo que eu dei, ou não. Normalmente entra, porque como é dinheiro público, e também para não instigar que a pessoa haja de maneira irresponsável, sempre fazem o motorista ressarcir. Só que o seu direito está garantido, anda rápido, você recebe o dinheiro, independente da ação que vai correr da administração pública contra o agente que causou, ou da empresa prestadora de serviço público contra o seu funcionário que causou aquilo. São situações distintas. Em relação a você, responsabilidade objetiva, ressarcimento do dano e ponto final. Aí, independente disso, tem uma ação para apurar se houve dolo ou culpa do agente que causou esse dano. Comprovado que ele agiu com dolo ou com culpa, ele vai ser obrigado a devolver para os cofres públicos aquilo que o Estado pagou pelo prejuízo que ele causou. O que é dolo, o que é culpa? Dolo é intenção. Culpa é, mesmo não tendo intenção, você agiu para que aquilo acontecesse, tá bom? Então, eu não tive culpa. Então, não tem que agir, não tem que ressarcir. Você não tem que ressarcir aos cofres públicos ou da empresa. Mas, se você, mesmo não tendo a intenção, você foi imprudente, você foi negligente ou você foi omisso, você vai ter que ressarcir, sim. Aí, quando apura dolo e culpa, é a responsabilidade subjetiva. Então, em relação ao agente que causou aquilo, tem que apurar a responsabilidade subjetiva. Para ressarcir a vítima, não tem que apurar nada. É responsabilidade objetiva. Causou dano, ressarce. Parágrafo 7º. A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Se eu estou dirigindo ou assessorando um diretor de um órgão de pessoal, a lei tem que permitir que eu tenha acesso aos dados, ainda que particulares, dos servidores. Se eu sou um agente de fiscalização, se eu trabalho na Receita Federal, a lei, o parágrafo anterior já falou, mas a lei também vai dispor que eu posso ter acesso a informações privilegiadas de outro órgão, de servidores, depende da minha atuação. Então, não é qualquer um, por qualquer argumento, que simplesmente por estar no serviço público, vai ter acesso à informação privilegiada. Por exemplo, eu trabalho no IPSENG. O IPSENG é o órgão de previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais. Eu tenho acesso a uma série de dados, mas eu não trabalho no setor de previdência, no setor de pensão. Então, eu não tenho acesso ao banco de dados dos pensionistas. Então, eu não tenho acesso a nome, nem endereço, nem a telefone, nem a conta recebe, nem quem é o falecido, nada, não tenho acesso a nada. Eu tenho acesso aos bancos de dados correspondentes às tarefas que eu desenvolvo. Então, vamos supor que eu vá trabalhar no arquivo médico. Lá tem muita informação sigilosa, entre aspas, privilegiada. Então, eu tenho que assinar um termo dizendo que eu me comprometo a garantir o sigilo daquelas informações
E a lei vai disciplinar. Quem trabalha com essas informações tem que assinar esse termo, tem que agir assim, tem que agir assado, tá? Então, é a garantia aqui de proteção a informações privilegiadas e, como a gente viu no artigo anterior também, perdão, no parágrafo anterior, a questão do sigilo aos dados pessoais também. Parágrafo 8º. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor. Ou seja, a administração de um determinado serviço pode ser delegada a terceiros que venham a firmar contrato com a administração para desempenhar aquela atividade atendendo determinadas metas. É o que a gente chama de organizações sociais. Você vai instituir uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, atendidos determinados requisitos, inclusive temporais, você se transforma em organização social. Somente depois de qualificada como organização social é que você pode entrar é que você pode contratar com a administração pública para administrar um serviço. Por exemplo, quem administra a saúde no Rio de Janeiro até ano passado, eu estou gravando isso em janeiro de 2021, até ano passado não, até 2019 eu sei que, muito provavelmente até agora, recentemente, quem conduzia, quem administrava o serviço de saúde pública do SUS no Rio de Janeiro, no estado do Rio, era uma organização social. Isso é muito questionado, depois se você puder ler a respeito, vale a pena, porque é uma tendência, mas é muito questionado, tá? Mas então é isso. Esse parágrafo 8º determina que o poder público pode contratar organizações sociais, que são entidades sem fins lucrativos, é só você lembrar de ONG, porém, ONG qualquer um monta, mas aí para virar organização social, ela tem alguns requisitos que a lei própria vai determinar, e aí ela pode contratar com o poder público para conduzir ali determinado serviço. Aqui fala em autonomia gerencial, orçamentária e financeira, ou seja, a administração do serviço, tá? E claro que ela vai ter metas a cumprir. Cabendo à lei dispor sobre, aí a lei que autoriza que essas organizações sociais contratem com o poder público já existe e ela define o prazo de duração de contrato, 2 anos, 5 anos, 10 anos, está lá na lei, não nos importa agora. Os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes dessas organizações sociais, claro que tem que ter um controle, claro que tem que ter uma forma de você observar se eles estão cumprindo as metas, estão cumprindo as obrigações do contrato e se nenhum direito deles também está sendo ferido. Inciso 3º, a remuneração do pessoal. Então, a lei vai dispor sobre a remuneração do pessoal das organizações sociais que vão desempenhar aquele serviço público que foi delegado. Parágrafo 9º.
O disposto no inciso 10, no inciso 11, aplica-se às empresas públicas, às sociedades de economia mista e suas subsidiárias que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. E o que dispõe o inciso 11? Quem lembra vai ganhar um bombom? Mentira, não vai ganhar nada não. Do teto constitucional. Aplica-se o teto constitucional também a empresas e subsidiárias e sociedades de economia mista que recebem recurso público para pagamento da sua folha de pessoal. É o caso das organizações sociais. Então, lembra que lá no inciso 11 fala que agentes públicos, quem trabalha na organização social, é um agente público, ele está investido de um papel como agente público. Ele recebe verba do Estado para pagar a sua folha de pessoal. Então, esse pessoal e ele ficam também sujeitos ao teto e subteto constitucional. Facinho, 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 facinho. Obrigada por acompanhar meus vídeos, espero que você tenha bons estudos. Se tiver dúvidas, entre em contato por e-mail com adrifernandesbh@gmail.com. Se puder, me siga também no Instagram, @adrifernandesbh. E aqui no YouTube, se você tiver interesse, eu tenho material de hipnose e programação neurolinguística. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse YouTube e acessar ali, clicar no sininho para receber as notificações. Até a próxima!